Fala galera, beleza? Professor Wagner Araújo aqui com vocês para mais uma aula. Aula de hoje, Equação do primeiro grau, parte 1. Então, iremos iniciar hoje uma bateria de aulas, de tanto parte teórica quanto parte de exercícios sobre equação do primeiro grau. Então, convido a você, nesse momento, a estar se inscrevendo no canal, ativando o sininho, curtindo, porque só assim o YouTube consegue entender que esse vídeo é legal e acaba compartilhando ele para outras pessoas, beleza? Então, vem aqui comigo. Então, a primeira coisa que a gente precisa analisar sobre equação do primeiro grau, nós precisamos entender duas coisas. Primeiro, que quando se fala de uma equação, está embutido nesse conteúdo sempre o símbolo de igual. Tá? Existe sempre esse símbolo de igualdade aqui, e é ele que faz da expressão que está sendo exposta ali como uma equação. Além disso, o fato dele ser do primeiro grau, ele quer dizer que na variável, o expoente é 1. Beleza? Então, nós temos que, na equação do primeiro grau, a equação é quando tem um símbolo de igual, e ela vai ser do primeiro grau, porque na variável temos sempre o expoente 1. A gente já vai explicar um pouquinho mais sobre essa relação, sobre os expoentes ali, mas antes disso nós precisamos falar sobre as operações. Então, olha só, galera, eu não disse que existe aqui esse símbolo, esse sinal de igual. A gente precisa entender que quando se fala de equações, o sinal de igual é como se fosse um separador de elementos. Nessa parte que antecede o sinal de igual, aqui só pode ter letra. Então, eu vou colocar aqui só letra. Tranquilo? Na parte depois do sinal de igual, aqui só pode número. Então, antes do sinal de igual, a gente só pode ter letra, e depois do sinal de igual, a gente só pode ter número. Tá? Então, a grande dica para se resolver equações do primeiro grau é a gente conseguir colocar cada qual em seu lugar. Se eu tenho um grupo de letras no lugar errado, eu passo ele para o lado de cá. Se eu tenho um grupo de números no lugar errado, eu passo ele para o outro lado. Essa galera que fica antes do sinal de igual, a gente chama de primeiro membro. Essa galera que fica depois do sinal de igual, a gente vai chamar, logicamente, de segundo membro. Tranquilo? Agora, olha só. O que eu preciso fazer? Sempre quando eu tenho aqui, se eu tiver aqui o sinal de igual, por exemplo, se um elemento estiver somando aqui, ele vai para o outro lado diminuindo e vice-versa. Se eu tenho um elemento aqui multiplicando, ele vai para o outro lado da igualdade dividindo e vice-versa. Se eu tiver alguma coisa do lado de cá diminuindo, vai para lá somando, por isso que eu coloquei a setinha para os dois lados, que tanto vale sair daqui para lá ou de lá para cá. Tá? Então, trocou de membro, trocou de operação, essa é a regra. Tá? Então, a regra é a seguinte: trocou de membro, trocou de operação. Essa é a regra principal. Agora, vamos à prática. Fazendo aqui alguns exemplos, nós temos o seguinte. O exemplo 1 que eu trago para vocês aqui, como essa aqui é uma aula parte 1, a gente vai começar dos básicos, e conforme a gente for progredindo, a gente vai chegar nos exercícios mais elaborados, mas é importante que a gente consiga dominar as técnicas de acordo com cada tipo de equação, cada modelo de equações, vamos dizer nesse sentido, tá? Então, o primeiro exercício que eu trago para vocês aqui é um bem simples, é o x mais 5 igual a 8. Então, como que a gente resolveria isso aqui? Eu percebo que eu tenho esse 5 aqui, que é um número, que está no lugar errado. Ó. Ele está no lugar que é antes do sinal de igual, onde teria que ter só letra. Então, eu pego esse cara aqui, que é o 5, e eu jogo ele para lá. Quem já está no membro, a gente escreve sempre primeiro. Então, aqui vai ficar x é igual. O 8 já não está lá? Eu escrevo 8. E agora, o 5 foi para lá, negativo. Porque ele era mais 5, era
estava somando, foi diminuindo. Então, nós temos aqui que x é igual a 8 menos 5, 3. Então, a gente acabou de descobrir que o valor de x é 3. Como que eu verifico se minha conta está certa? No lugar do x aqui, que é esse lugarzinho, eu coloco o valor 3. 3 mais 5 dá 8? Sim. Então, confirmou. Beleza? Pegando aqui um segundo exemplo, nós vamos ter o seguinte. Então, aqui, exemplo 2, nós vamos ter x menos 3 igual a 10. Como que a gente resolve isso? Eu percebo que eu tenho esse menos 3 aqui, que está no lugar errado. Beleza? Se ele está no lugar errado, eu jogo ele lá para o lugar certo. Então, aqui eu vou ter que x é igual a 10, que já está lá. Aqui, como era menos 3, ele vai para lá como mais 3. Então, x é igual a 13. Então, descobrimos também o valor de x nesse exemplo. Tranquilo? Pegando um próximo exemplo aqui, eu vou fazer bastante, porque a ideia é a gente massificar mesmo, tá? Então, pegando aqui o exemplo 3, nós temos aqui menos x mais 5 igual a 9. Tá? Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, eu percebo que o 5 ele está no lugar errado, porque ele é um número, e no primeiro membro é letra, então eu pego esse cara aqui e jogo para o lado de lá. Então, nós vamos ter aqui que menos x é igual a 9, que já está lá, como aqui é positivo, vem negativo, menos 5. Então, menos x é igual a 9 menos 5, 4. Então, nós temos aqui que nós encontramos o valor de menos x. Para a gente consertar o fato dele ser um valor negativo, a gente multiplica aqui por menos 1. Multiplicar por menos 1, galera, vou colocar essa observação para vocês aqui. Multiplicar por menos 1, o intuito disso é trocar todos os sinais. Essa é a ideia. Tá? Então, aqui, que era menos x, vai ficar x. Igual aqui, que era 4 positivo, vai ficar menos 4. Então, também encontramos o valor de x. Beleza? Eu vou descer um pouquinho aqui a nossa tela. Beleza? Para a gente continuar com os exemplos. Tá? Então, pegando aqui mais um exemplo aqui, nós temos aqui menos x. Deixa eu botar aqui exemplo. Menos x mais 16 é igual a 36. Então, fazendo aqui esse exemplo, olha lá, o 16 está no lugar errado, tá? Bem tranquilo. Pega esse cara, passa para o outro lado. Vai ficar menos x é igual a 36 menos 16. Então, lembrando que quem já está no membro, a gente sempre escreve primeiro. Então, aqui vai ficar que menos x é igual a 20, que é 36 menos 16. Eu preciso multiplicar aqui por menos 1 para trocar todos os sinais. Então, nós temos aqui que x é igual a menos 20. Então, resolvido também. Ainda nessa parte 1, nós vamos ter os exemplos desse seguinte tipo aqui. Ó. Esse aqui é o quinto exemplo. Exemplo 5, olha lá, 2x mais 5. 2x mais 5 igual a 25. A gente percebe aqui que até o exemplo 4, olha lá, voltando para mostrar para vocês, a gente não tinha nenhum número na frente do x. Quando isso acontece, quando nós não temos nenhum número na frente do x, a gente considera como se tivesse o número 1 aqui na frente. Então, no critério de divisão, ele não faz diferença nenhuma. Tá? Mas agora aqui nós vamos ter o seguinte, ó. O que a gente precisa fazer agora nesse modelo, né? Nessa etapa de resolução? Ó, é por parte. É bem com bastante calma. Tá? O interessante é você conseguir acertar, né, o exercício ou a questão que você estiver fazendo. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é pegar esse 5, passar para o lado de lá. Então, quem está aqui permanece aqui. 2x é igual, quem está lá, eu escrevo primeiro. 25, aqui era mais 5, foi para lá, menos 5. Então, a gente passou a ter 2x é igual a 25 menos 5, que vai dar 20. Agora, olha só, esse 2 aqui, ele está multiplicando o x.
Então, se eu quero tirar ele daqui, ele tem que passar dividindo, que ele está multiplicando, vem dividindo. Então, nós temos aqui que x é igual a 20 sobre 2. Então, x é igual a 10. Bem tranquilo, tá? Então, a dica é sempre assim, ó, passa, depois resolve. Passa, depois resolve, tá? Então, pegando aqui um próximo exemplo, nós vamos ter aqui o exemplo 6, que fala o seguinte: 3x menos 40, isso aqui é igual a 80. Como que a gente resolve esse tipo aqui de exercício? Olha lá, mesma coisa, ó. Eu pego primeiro o cara que está sozinho aqui, não está com o x, que ele é mais fraco, passo para lá. Vai ficar 3x é igual, quem já está lá eu escrevo, 80, que como é negativo veio para cá, ele vem positivo, mais 40. Então, aqui vai ter, agora eu vou resolver. 3x é igual a 80 mais 40, 120. Beleza? Agora, o 3 está multiplicando o x. Ele passa para lá dividindo. Tá? Então, pega esse cara aqui, passa dividindo. Nós vamos ter que x é igual a 120 dividido por 3. Então, x vai ser igual a 40 dividindo 120 por 3. Tranquilo? Fazendo aqui mais um exemplo. O exemplo 7. Nós temos o seguinte: menos 5x mais 45 igual a 90. Tranquilo? Agora, para a gente conseguir resolver, mesma coisa, ó. Pego esse carinha que está aqui, jogo ele para lá, trocando sinal, vai ficar menos 5x igual a 90 menos 45. Então, aqui vai ficar menos 5x é igual a 90 menos 45, 45. Agora, perceba, ó, você percebe que esse cara aqui está negativo, né? O x, onde a gente quer encontrar, na última etapa aqui ele está negativo. Então, tem que fazer o quê? Multiplicar sempre por menos 1. Então, como que vai ficar aqui? Aqui vai ficar 5x é igual a menos 45, porque a gente precisa trocar o sinal de todo mundo. Agora, nós temos que x é igual a menos 45 dividido por quanto? Por 5. Então, nós temos aqui que x é igual a menos 9. Professor, por que deu menos 9? Tá? Porque na divisão que nós temos aqui, eu tenho a divisão de um número negativo com um número positivo. Na divisão, sinais diferentes dá negativo. Tá? Isso aqui são as operações com números inteiros. Vou deixar para vocês aqui em algum lugar um cardzinho sobre números inteiros, beleza? Então, matamos aqui o valor de x e vamos fazer agora o nosso último exemplo, que seria aqui o exemplo 8, que fala o seguinte, olha lá, menos 10x menos 70 é igual a 50. Tá? Então, para resolver aqui, o que a gente tem que fazer? Pega esse 70 que está aqui, joga ele para o lado de lá, porque ele é um número e aqui só pode ter letra. Então, aqui ficou menos 10x é igual a 50 mais 70, que era menos 70, passou para lá mais 70. Então, aqui vai ficar menos 10x é igual a 120. Basta agora multiplicar. Vou fazer esse aqui agora de uma outra maneira, esse finalzinho, para diferenciar desse. Tá? Você vai deixar aqui o x, isso aqui vai ser igual a 120 dividido por menos 10, porque aqui era menos 10, que estava multiplicando, ele veio para cá, dividindo. Professor, mas aqui não teria que ser mais 10? Não, aqui não tem que ser mais 10, porque a operação dele aqui é a multiplicação. Esse sinal aqui é o sinal de positivo ou negativo, tá? Então, ele mantém negativo vindo para cá. Então, nós temos aqui que x vai ser igual a 120 dividido para menos 10. Isso aqui vai dar menos 12. Tranquilo, galera? Então, para mim foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês estejam gostando do vídeo, entendendo principalmente, porque esse é o objetivo. E se isso estiver acontecendo, novamente convido a você a estar se inscrevendo no canal, curtindo esse vídeo, ativando o sininho, porque só assim o YouTube consegue entender que esse vídeo é legal e acaba compartilhando ele para outras pessoas. Valeu? Um grande abraço do professor Wagner e até o próximo vídeo.